Jato de bicarbonato ou jato de glicina? O que é que a gente vai usar? Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária, e a gente fala dessa periodontia de todos os dias que acometem todos os pacientes e todos os profissionais da odontologia, independentemente da sua especialidade, da sua área de abrangência. E no pério diária, eu acabo falando de um contexto de periodontia lucrativa, onde a gente consegue fazer uma periodontia que realmente funcione, que realmente traga resultados clínicos, que tire dessa coisa nebulosa, obscura que é a odontologia. Ensino a fazer uma periodontia na metade do tempo clínico e conseguir o dobro da taxa de retornos de pacientes através de um método pério diária, que é um método de pério fácil, que até você, dentista clínico geral, vai conseguir alcançar desde que você siga todos esses parâmetros e todos esses protocolos. E, enfim, hoje eu quero falar sobre esse questionamento. Será que o melhor é usar jato de bicarbonato ou jato de glicina ao redor dos implantes? E antes de falar sobre isso, eu quero te contextualizar sobre quando a gente vai usar esses equipamentos, em que momento do paciente que usa implantes. Primeiro, a gente precisa saber que existe uma multidão de pacientes portadoras de implantes e estes pacientes ignoram a importância da manutenção preventiva. Muitas vezes eles têm a ideia errônea de que já que eles colocaram implantes, tá tudo bem, colocaram ali e que eles não precisariam mais se preocupar com os implantes, porque eles não teriam mais problema. Esta é uma ideia muito comum e muito frequente e muito errônea, que a gente precisa combater e esclarecer o tempo todo, porque o paciente muitas vezes acaba confundindo as coisas e confundindo um implante como um tratamento definitivo. É importante que a gente esclareça que absolutamente nada é definitivo e nada dispensa cuidados. A mesma coisa, assim, olha, você pode comprar o melhor carro do mundo e este carro vai rodar, vai andar e o dente também. Você vai usar, vai mastigar, muita coisa vai acontecer e este dente vai precisar de uma manutenção. A mesma coisa com os seus implantes. Você vai precisar de um acompanhamento e de uma manutenção dos seus implantes para que eles acabem não tendo problemas mais. E é por isso que a manutenção preventiva se faz tão importante. Tem que fazer de tempo em tempo para que você não tenha problemas mais para frente. E esses problemas virão na forma de inflamação periimplantar, que se não tiver bolsa ou se não tiver perda óssea, é mucosite. E se tiver perda óssea ou doença, vai ser periimplantite. E que antes disso, antes de acontecer isso, a gente precisa saber o risco do paciente. O risco é, em outras palavras, a suscetibilidade à doença periodontal ou periimplantar. Em outras palavras, isso é muito mais do que dizer que tem placa, então tem risco. Não, placa bacteriana não é fator de risco para nada, nada. Desde que a gente consiga entender que hoje nós combatemos o desequilíbrio microbiano, a gente não está mais falando sobre controle de placa, tem que escovar mais, tem que escovar mais. A gente quer o equilíbrio microbiano. Então, algumas pessoas tendem a desequilibrar um pouco mais para uma microbiota periodontopatogênica, ou os micróbios da boca que tendem a causar mais problema do que outras pessoas. E isso se diz respeito a uma coisa chamada suscetibilidade à doença periodontal ou periimplantar. Quem que é o indivíduo suscetível? Suscetível é aquele que, mesmo escovando muito bem os dentes, tem sangramento. Ou, se não fizer uma higiene muito maravilhosa e perfeita, vai ter sangramento gengival. E você vai dizer, sangramento gengival não é normal. Não pode ter sangramento gengival. Não é isso que é o natural que se tenha. Então, é importante que se faça sempre uma manutenção preventiva para não ter. Se o paciente tende a ter sangramento gengival, tende a ter depósitos de placa e cálculo com sangramento e já teve uma história de doença periodontal ou periimplantar, o risco dele é grande. Então, quando você se depara com esse cenário,
paciente com história de doença periodontal, perdi o dente porque o dente ficou mole, sangra um pouquinho, sangra quando escova, sangra quando passa escova interdental, teve alguma história. Isso é muito importante para a gente estabelecer, porque isso define o futuro dele, como de risco ou suscetível à doença periimplantar. E para isso, ele precisa retornar periodicamente antes dele ter qualquer evento de inflamação. E aquele indivíduo que não é suscetível, ele pode passar às vezes 6 meses, ele pode passar até 1 ano e ele não vai ter evento de sangramento. Em resumo, a gente vai dizer para o paciente que ele precisa voltar antes dele ter sangramento. Não pode sangrar nunca. Aí tem o paciente que não escova nunca e não passa escova interdental nunca, não passa nada sob a prótese sobre implante. Não passa nada. Aí não, fala que não tem sangramento. Não, não é bem assim, né? Ele precisa usar algum artefato de higiene interdental, como por exemplo, escova interdental ou uso de irrigadores, tipo Orojet, Waterpik, Jetpik ou qualquer daquelas maquininhas que jogam água bem forte para limpar debaixo da prótese. Ele precisa usar isso. E uma vez que ele tem usado isso, ele não pode ter sangramento. Não pode ser a conversa do paciente falar assim que, quando eu tô limpando, eu machuco. Não, não machuca. O que machuca mais são as bactérias que estão fazendo xixi e cocô em cima do seu dente, do seu implante, ou seja, estão jogando muita toxina bacteriana e essas toxinas inflamam. E é por isso que você precisa higienizar muito bem e precisa retornar periodicamente. Nesse contexto de identificar quem é suscetível, que precisa voltar sempre, quem é menos suscetível, que precisa voltar com menos frequência, a gente precisa estabelecer o que nós vamos fazer nessa manutenção preventiva. Quem tem prótese total substituída por implantes ou próteses tipo protocolo, elas precisam de uma manutenção preventiva e um desmonte periódico dessa prótese para perfeita higiene. É dizer para o paciente que de tempo em tempo a gente precisa fazer uma faxina na casa. Como é que a gente vai fazer se a gente não tirar os móveis? De tempo em tempo tem que tirar. E por isso, de tempo em tempo, a gente vai acabar desmontando a prótese. E aqui, para saber o que é o melhor para a higiene, se é o pó de glicina, se é o jato de bicarbonato ou se são curetas de fibra de carbono, eu trouxe aqui um estudo que é um estudo do Journal of do Quintessence International de 2019, que eu vou colocar aqui na descrição, a referência bibliográfica. E ele fez uma comparação da remoção do biofilme usando jato de bicarbonato ou jato de glicina e colocou como controle a instrumentação manual com curetas de fibra de carbono, que já teve as curetas de Teflon para a gente conseguir fazer a instrumentação manual. Então fizeram uma comparação, pegou um grupo, metade da boca de um tipo, metade da boca de outro tipo, e acabaram fazendo essa comparação para saber qual seria o melhor método para a gente conseguir controlar a doença. Para quem não sabe ainda o que é glicina, glicina é um aminoácido e ele é vendido com o nome comercial de Clean Pro da 3M. Essa Clean Pro é um pozinho que tem como vantagem um sabor adocicado em comparação ao sabor muito salgado do bicarbonato e tem esferas um formato um pouco mais arredondado, tornando muito mais agradável ao paciente. O ponto negativo é que ele é caro e ele gasta mais rápido. Mas tem outros pontos positivos e é sobre isso que esse estudo estava fazendo. Esse estudo comparou 3 parâmetros relacionados ao jato de glicina e ao jato de bicarbonato. O primeiro parâmetro é o sangramento quando desmonta a prótese, ou seja, desmonta a prótese protocolo e espontaneamente eles avaliaram o quanto de sangramento havia antes, no tempo zero, e depois, quando eles fizeram a reavaliação do caso depois de um tempo. E eles identificaram que, do ponto de vista do sangramento, a diminuição maior do sangramento foi relacionado ao jato de bicarbonato. Então, o jato de bicarbonato ganhou o primeiro dos testes como o melhor para a diminuição do sangramento. Conseguiu tirar mais biofilme, conseguiu controlar melhor a placa. E a minha sugestão é que, como ele é mais abrasivo, ele remove mais internamente tudo aquilo que poderia haver de biofilme.
Mas num outro parâmetro, que era a avaliação da diminuição da inflamação da quantidade de placa, que é o índice de placa, já o pó de glicina apresentou um melhor resultado sobre o jato de bicarbonato e sempre em terceiro lugar em instrumentação manual com cureta de fibra de carbono. Sempre em terceiro lugar. Então não tem nem como comparar, não vou nem mais falar sobre aquilo. Porque demora, porque é difícil de alcançar, porque não remove tudo, porque não consegue limpar a prótese. Então não vou mais falar sobre as instrumentações manuais nesse momento. E aí, eles conseguiram identificar, então, que vai reduzir mais placa com pó de glicina. E o significado disso, talvez que porque seja mais agradável conseguir tirar tudo, a gente consegue tirar mais a placa em todos os cantinhos. E o terceiro parâmetro é o parâmetro conforto do paciente. E o pó de glicina se mostrou o mais aceitável por conta dos pacientes, porque os pacientes acharam muito mais agradável o uso deste pó de glicina. Então, é 2 para a glicina e 1 para o bicarbonato, somente para o sangramento à sondagem. O pó de glicina tem uma coisa boa, que é realmente uma sensação agradável. Ela é muito indicada para os pacientes que têm sensibilidade, e quando eles têm muita sensibilidade, quando utilizamos o jato de bicarbonato, eles acabam sentindo mais conforto, e isso torna o retorno da manutenção preventiva muito mais agradável para com o paciente. E isso faz com que o serviço de manutenção preventiva que o paciente precise retornar, torne mais desejável para que o paciente retorne. No periodiário eu falo muito sobre periodontia e falo sobre gestão. Do ponto de vista administrativo, isso se chama recorrência ou venda recorrência. E a periopreventiva, ela acaba falando sobre isso sempre, porque o paciente precisa voltar para o bem dele. Isso já está muito claro na ciência, que não existe odontologia, não existe saúde bucal sem que o paciente retorne para a prevenção e não para que o paciente retorne somente quando tiver algum problema. Esse tipo de odontologia é sempre uma odontologia desagradável, que seria mais ou menos dizer para o paciente que se você compra um carro, você precisa de uma manutenção preventiva. E quando você faz uma prótese sobre implante, você também precisa de uma manutenção. Precisa que alguém muito entendido fique olhando para o seu tratamento dentário de tempo em tempo, a fim de prevenir problemas futuros. E se a gente consegue impedir que tenha problemas futuros, a gente consegue fazer com que isso realmente tenha melhores resultados. E assim, se a gente consegue fazer tudo de manutenção, fica tudo bem e ele vai voltar de tempo em tempo. Usar produtos que tornem essa manutenção mais agradável faz com que esse retorno seja mais desejado pelo ponto de vista do paciente-cliente, porque isso é muito bom, isso é agradável, isso é positivo. E é a mesma ideia de quando o paciente aparece e tem um problema. Ai, mas toda vez tem um problema. Ai, tem uma cárie. Ai, virou doença periodontal. E se virou doença peri-implantar? O paciente tende a ficar muito aborrecido, porque sempre é uma situação indesejável, que ele não gostava. Ter que fazer um conserto na boca ou ter um problema é quase como você tiver que ir para o mecânico ou você parar no meio da rua porque seu carro quebrou. Ou porque você vai ter que despender muito mais dinheiro porque você teve uma avaria muito maior que desejável. Ou você ter que levar o seu carro para consertar porque ele teve uma batida. Ninguém quer batida de carro. Todo mundo sabe que isso pode acontecer. Para não acontecer, tem que dirigir com mais cuidado, com mais atenção, tem que tomar cuidado. Ainda assim, você não está 100% seguro que isso não vai acontecer. Para isso, muita gente paga o seguro de carro, para que você não tenha problemas. E dentro de um contexto periodontal, a gente pode dizer para o paciente que ninguém consegue garantir que ele vai estar
perfeitamente ou completamente livre de ter problemas bucais, mas fazer manutenção preventiva e você, dentista, tem esse enfoque, esse olhar e esta abordagem preventivista, vai fazer com que o paciente entenda de uma vez por todas que se ele passar por você, com você, ele vai saber que ele tende a ter menos problemas. E tendo menos problemas, ele vai conseguir ter maior longevidade sobre todos os tratamentos dele e seria mais ou menos como se ele pagasse um seguro da sua saúde bucal. E este seguro de sua saúde bucal, que são as manutenções preventivas, elas são infinitamente mais baratas do que um dia ser pego de surpresa por algum problema. Então, eu quero encerrar esse vídeo dizendo que tudo isso que eu falei sobre se vai usar pó de glicina ou pó de bicarbonato, os dois podem ser usados. Glicina traz muita vantagem do ponto de vista do conforto para com o paciente, mas que a gente também consegue fazer com que tudo isso seja absolutamente mais agradável para o paciente, porque ele sabe que por conta disso, ele não vai ter mais problemas bucais futuros. Ele está mais protegido, ele está mais seguro que está tudo bem. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para que você pegue aqui, clica lá, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque você vai estar sempre por dentro das novidades científicas que eu tenho trazido aqui no Pério Diária. Pério Diária fala dessa periodontite todos os dias, vocês sabem que quase nunca tem... quase nunca tem atualização científica por aí, e aqui no Pério Diário você vai ter acesso a tudo isso. Se você tiver alguma pergunta, comenta, que eu vou ter o prazer de te responder e te ajudar a caminhar neste curso de periodontia preventiva. Então, te desejo todo o sucesso do mundo e te vejo no próximo vídeo.